Bom dia, o nosso trabalho é um planejamento anual do sexto ano e o nosso grupo é composto pela Caroline, eu, Guilherme, Leonardo e a Thalita. A gente dividiu o nosso planejamento em 4 bimestres, então o primeiro bimestre a gente vai começar trabalhando com o esporte, especificamente o atletismo, e dentro dele a corrida de 100 metros olímpico e paralímpico, o arremesso de dardo, salto em distância e corrida em barreira. A gente vai, dentro dessa modalidade, discutir como o atletismo influenciou o desenvolvimento do homem nos seus primórdios e como ele faz parte do nosso dia a dia e também se insere em outras modalidades esportivas. E para isso a gente vai usar vídeos e imagens. No segundo conteúdo vai ser o jogo motor, em que a gente vai trabalhar jogos populares, então a queimada, pique-bandeira, mãe da rua, escravo de Jó e tacobol. E a gente vai discutir como que esses jogos se modificaram ao longo das gerações. Então, através das aulas teórico-práticos, a gente vai formar grupos e os alunos eles vão trazer quais os jogos que os seus pais brincavam, os seus avós também, e discutir quais os jogos que eles jogam em relação às gerações anteriores. Então, a gente vai trabalhar com uma pesquisa sobre jogos. E aí, a ginástica é um terceiro conteúdo em que a gente vai trabalhar o condicionamento físico e a gente vai falar sobre a flexibilidade, agilidade, resistência e equilíbrio. Então, a gente vai estabelecer uma discussão sobre quais corpos são padronizados pela nossa sociedade e a relação desses corpos com um corpo saudável. Então, é mais a relação de um corpo aceito socialmente e como que a sociedade constrói essa relação com as práticas corporais e a estética. E a gente vai fazer pesquisas sobre quais são as capacidades físicas e também trazer imagens sobre isso. Por fim, para fechar o bimestre, a gente vai trabalhar práticas corporais expressivas, a gente vai trabalhar o street dance, especificamente o hip hop. Então, a gente vai conhecer o surgimento de outros estilos da dança, do street dance, e discutir a concepção de danças aceitas pela sociedade e as marginalizadas. Para isso, a gente vai trabalhar com vídeos e filmes. Eu vou falar um pouco sobre o segundo bimestre. No segundo bimestre, a gente vai trabalhar com 10 aulas de esporte, mais especificamente o futsal, o futebol de 5 e o futebol de campo. Nisso, a gente vai trazer uma discussão das relações de gênero no esporte, como o futebol está ligado a determinados países, né? E como alguns atletas mudaram as suas vidas com o esporte. Com isso, a gente vai dar exemplo de alguns jogadores e jogadoras que conquistaram o cenário do futebol e assim mostrando para eles como o futebol acontece. Também vamos tratar 2 aulas de ginástica, mais especificamente a ginástica geral, onde vamos trazer alguns festivais de ginásticas pelo mundo e como essa prática pode mudar e tornar o corpo mais ativo e flexível. E com isso a gente vai mostrar também um festival muito famoso chamado Ginastrada. Também traremos 5 aulas sobre práticas corporais de sociedade, mais especificamente a capoeira, e como a capoeira construiu uma imagem de uma população e como ela se expressou por meio dessa prática, com vídeos de rodas de capoeira e na prática. Também traremos práticas corporais expressivas com 3 aulas, montando uma coreografia de festa junina, mais especificamente a quadrilha, como a gente constrói uma coreografia visando a cultura sem desrespeitá-la e com material de apoio, especificamente as músicas de quadrilha. Eu vou falar sobre o terceiro bimestre. Nós fizemos ele com temático, com tema de Olimpíada, e nisso, na ginástica, nós colocamos 6 aulas, trazendo ginástica artística e rítmica. E vamos mostrar a diferença das modalidades para eles, a tradição brasileira no cenário, e mostrar como o corpo pode ser usado de forma artística e competitiva ao mesmo tempo nas Olimpíadas. Em seguida, nós vamos escolher 3 modalidades com os alunos, que seriam entre esgrima, badminton, voleibol, basquetebol, rugby, e pesquisar mais a fundo sobre eles, porque são esportes tanto Jogos Olímpicos quanto Paralímpicos. E mostrar para eles como os jogos podem ser inclusivos e entender como esses esportes podem atender a todas as pessoas, a toda a população. 4 aulas de jogo motor, trazendo passa 10, base 4 e variações de pega-pega. Esses são esportes jogos que podem ter várias variações, principalmente passa 10. E com esses jogos a gente pode buscar melhorar a coordenação motora deles,
e a sociabilidade com os colegas de turma. E nos materiais de apoio, eu ia falar para eles fazerem uma pesquisa com os pais e avós deles, tios, sobre relatos da vida deles, para trazer para a aula para ser discutido. Bom, por fim, o quarto bimestre. Bom, o primeiro conteúdo do quarto bimestre seria com a temática de práticas corporais de saúde, e a gente discutiria mais os benefícios que os exercícios físicos têm para a saúde da população, e a gente faria uma prática de aferição de frequência cardíaca e ensinaria os alunos a medir isso antes e pós o exercício. E aí a gente falaria sobre a importância na saúde física e mental, através de pesquisa e discussão sobre o assunto, e como material de apoio a gente usaria o site da OMS. O segundo conteúdo seria as práticas corporais expressivas, mais especificamente o forró, e trabalharíamos também variações do forró, como o shot e o baião. E na aula a gente aprenderia passos básicos do forró, e trazendo também o conhecimento de um aspecto da cultura brasileira, e refletindo sobre a importância dessas danças, né? E também daria para fazer um trabalho interdisciplinar com a disciplina de geografia, para tratar sobre a regionalidade. E o material de apoio a gente usaria músicas de forró. O terceiro seria a ginástica, que a gente utilizaria 2 aulas, e a gente optou por trabalhar com a ginástica introspectiva, o yoga, e mais especificamente o Hatha Yoga. E também traria outras vertentes do yoga, como meditação, mantras, Ashtanga Yoga. E a gente falaria sobre o histórico e origem do yoga, significado das posturas e como fazer as posturas básicas, para eles saírem com um repertório básico sobre o yoga. E a gente discutiria sobre a elitização da prática, fazer os alunos refletir sobre. E como material de apoio, a gente usaria os vídeos do Yoga com Histórias do canal Cultura. E o último conteúdo do ano seria esportes, novamente, com 10 aulas, só que focando no tênis e no handball. E a gente trabalharia as técnicas das modalidades escolhidas, técnicas básicas, para poder se jogar. E também discutir sobre a falta de visibilidade das práticas e as faltas de ambientes para serem praticadas nas cidades. E o material de apoio a gente usaria vídeos da Olimpíadas para, inicialmente, terem um contato inicial com o esporte e conhecer também os espaços onde são realizadas. Obrigada.